Passamos a apresentar... A Caminho da Redenção, obra de Eça de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti. Adaptação Sidney Carbone. Prometo-lhe que as traremos para a convivência com a nossa família. E o carinho que distribuo a meus filhos, esforçar-me-ei para dar também a elas. Sei que será difícil, mas lutaremos e venceremos. Com o passar do tempo, a normalidade voltará, e elas terão até o meu amor. Elas não têm culpa de nada, e não devem sofrer pelos atos dos pais. Não precisamos dizer que quem assim se manifestou foi Idalina, que sempre se mantivera firme em sua posição de não perdoar, conquanto, a bem da verdade, os espíritos, que ora estavam habitando os corpos daquelas duas meninas órfãs, tivessem, no passado, feito algo para a atual dolorosa expiação. Paulo ouvia-a enternecido, e a admiração e amor que sempre sentiu pela esposa naquele instante cresceram mais. Tranquilizada pelas palavras de Idalina, Fausta, emocionada e amparada pela mãe, retirou-se. Nenhuma entidade mais manifestou desejo de vir à comunicação e a reunião foi encerrada com as preces costumeiras. A surpresa do momento e a emoção que os envolvia impediram da parte deles qualquer comentário. Dona Carminda perguntou. Estão surpresos, não? Muito mesmo. Não imaginávamos que em tão pouco tempo, e conhecendo aquela mulher como conheci, fossem conseguir tanto. O plano maior tem recursos que fogem ao nosso conhecimento e à nossa capacidade de imaginação, mas consegue muito. Nós trabalhamos querendo nos livrar de transtornos, de perturbações causadas por irmãos infelizes. Eles ajudam-nos e também querem o nosso bem. No entanto, de que adiantaria promoverem o nosso bem-estar sem conseguirem redimir esses irmãos? O trabalho tem que ser completo, mas eles interessam-se muito mais pela redenção de almas infelizes e atormentadas pelos próprios vícios do que por nós mesmos, que ainda continuamos em caminhada com tantas oportunidades à nossa disposição. Compreende, irmãos? Eles devem ter trabalhado muito. São incansáveis. E lhes dissemos na semana passada que a nossa irmã não se retirara, mas voltaria diferente. Pelo que ela mesma disse, trouxeram-lhe a mãe, e só com a sua ajuda foi possível partir redimida. Agora a paz retornará a esta casa e na família, uma vez que a causa principal se voltou a Deus e não os perturbará mais. Cabe a vocês mesmos agora viverem de modo a nunca mais se enredarem pelas próprias invigilâncias em teias que os emaranhem tanto. Sei que fui o culpado, mas arrependi-me. E prometo, Dona Carminda, tudo fazer para terminar meus dias, esforçando-me para colocar o Evangelho de Cristo em minhas ações, a fim de também poder me redimir de tantos erros, de tantas culpas. Deus ouve e auxilia aqueles que fazem seus propósitos no bem e o ajudará. Depende apenas do Senhor mesmo. Bem, se ficaram satisfeitos, nós também ficamos e já podemos nos retirar. Gostaria muito de conversar com a senhora, se pudesse me dispensar alguns minutos. Estou à sua disposição. Agora não. Um outro dia. Reconheço que são todos cansados e têm suas obrigações. Poderemos marcar para amanhã à tarde, se a senhora puder. Posso sim. Então, eu a esperarei no centro. Tenha uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Dona Carminda e o pequeno grupo deixaram a mansão com a satisfação do dever cumprido. Nada foi mencionado em relação ao que Idalina prometera ao espírito de Fausta e Paulo, embora feliz, não teve coragem de tocar no assunto.
Se ela se dispusera, cumpriria. Ele sabia que se aquela promessa se concretizasse, mais sofrimento e vergonha lhe adviriam e refletiu. Como trazer minhas filhas para conviver com a minha família sem revelar tudo, tanto a elas quanto aos meus filhos? Como irão reagir diante de tal revelação? E a convivência depois, como será? Haverá hostilidades, tenho certeza. Elas estariam amparadas numa família, mas como seriam tratadas pelos irmãos? Talvez sejam humilhadas, espezinhadas, e eu, alvo das mesmas atitudes. Ao mesmo tempo em que essas reflexões começavam a fazer parte dos seus receios, pensava que se Idalina se dispusera a recebê-las, mesmo sofrendo também, a todos ajudaria a superar esse período. Ela é determinada e convicta em seus sentimentos e ações, e se prometeu, cumprirá fazendo o melhor que puder. No entanto, nada devo dizer ou perguntar. A revolta talvez retorne e tudo estará perdido. Esperarei sua própria manifestação, ainda mais que ela terá entrevista com Dona Carminda. Com certeza receberá bons conselhos e sairá de lá bem orientada e com um ânimo elevado. Bem, está na hora de voltar para minha casa. E vou feliz porque sei que a paz está retornando a este lar. Obrigada pela sua força, Leda. Que Deus a recompense por tudo que fez por nós. Você é uma irmã maravilhosa. Quando Leda deixou a mansão, Idalina foi ao encontro dos filhos, garantindo-lhes que nada mais haveria na casa, sem entrar em muitos detalhes. Todos se recolheram e o repouso foi calmo. O dia seguinte chegou, trazendo esperanças novas. Após o café da manhã, Eduardo, Jane e Dulce saíram para a faculdade. Antes de se dirigir para o trabalho, Paulo disse à esposa: Se quiser que a acompanhe ao centro, eu virei buscá-la. Não precisa, obrigada. À noite, depois da minha conversa com Dona Carminda, quero falar com você. Tudo bem. Às 4 da tarde, Idalina chegou ao centro. Dona Carminda já estava à sua espera e a recebeu com muita alegria. Sabia que a conversa que manteriam seria decisiva para que a paz retornasse ao lar daqueles irmãos. Pelo menos, a paz perdida por todas as situações adversas vivenciadas ultimamente. Para isso, se preparara. Rogara a Deus lhe inspirasse a palavra certa e a orientação correta, com a força de demover qualquer ressentimento que Idalina ainda trouxesse em seu coração. Levando-a à sala, onde habitualmente atendia, logo se colocou à sua disposição. Sei que muitos problemas a envolvem intimamente, muito maiores que as situações difíceis que fizeram parte do seu lar. Tem razão. Tenho sofrido muito. Talvez não por todas as mágoas que Paulo me causou, mas pela minha incapacidade de aceitação. Sei que ele está arrependido, conheço-o bem. Constantemente tem me pedido perdão e nova oportunidade, mas, apesar de amá-lo muito, está difícil para mim. Anseio por novamente estar em seus braços, esquecida de tudo, mas não consigo. A senhora tem tentado, pelo menos, para saber se não consegue? É-me difícil olhar em seus olhos, tão magoada me sinto. Cada vez que eu olho, me lembro da outra. Ontem, durante a reunião, a senhora mostrou seu coração sensível ao apelo daquela mãe. E o que prometeu é muito mais difícil de cumprir. No entanto, prometeu. Ou foi só a emoção do momento e não pretende cumprir a promessa? Vou esforçar-me para cumpri-la e bem. Mas preciso acostumar-me com a ideia e aprender a resolver os problemas que me acarretará. Temos nossos filhos que nada sabem. As meninas também não. Por isso gostaria de ter a sua orientação sobre como me conduzir nessa situação toda. Tenho pena das meninas e imagino meus filhos em seu lugar.
O mais difícil está feito. A sua aceitação, o afeto que prometeu a ambas e a sua modificação interior. A partir daí, tudo será mais fácil. Seus filhos não resistirão às suas explicações, às suas palavras. No momento em que conversar com eles, se manifestar compreensão, perdão ao Sr. Paulo e tranquilidade ao expor o assunto, com o desejo de amparar as suas outras filhas, que têm o mesmo direito que eles próprios, também aceitarão. Não se esqueça de que os filhos são o reflexo do sentimento dos pais. Se lhes demonstrar revolta, mais ainda se revoltarão e quererão defendê-la junto ao pai, condenando-o e até expulsando-o de casa para ajudá-la a não sofrer, no entender deles. Do momento em que ambos, a senhora e o seu marido, chamá-los e expuserem o problema, que não precisa ser explicado em toda a sua extensão, nem lhes dizer de onde partia a causa das perturbações do lar, eles, vendo a sua atitude de serenidade, compreensão e aceitação, talvez se magoem e até se decepcionem com o pai, que tem como modelo de virtude. Mas com o passar do tempo, também esquecerão o lamentável incidente. Dependerá muito, mas muito mesmo da senhora. Estamos apresentando A Caminho da Redenção. Voltamos a apresentar A Caminho da Redenção, adaptação de Sidney Carbone. Eles se espelharão em suas atitudes e nos sentimentos que demonstrar. Aprenda a estimulá-los a manifestar simpatia de início em relação às irmãs, dizendo-lhes que elas não são culpadas do enredo em que foram envolvidas. Faça-os se colocarem no lugar delas e tenho a certeza de que não terá tantas dificuldades. A senhora sabe, o erro é humano. Hoje o Sr. Paulo sofre as consequências do seu erro, levando problemas para toda a família, mas não sabemos o dia de amanhã. O mundo oferece muitas ilusões que nos desviam do caminho correto da retidão de caráter, mas nem por isso devemos condenar os que se perderam por esses caminhos, sobretudo quando reconhecem o erro e retornam arrependidos pedindo perdão. Pense em tudo isso, dona Idalina. Pense na senhora mesma, no Sr. Paulo e tome a decisão mais acertada. Não precisa já amanhã sair correndo, ir ao encontro das meninas e levá-las para sua casa, o que seria desastroso. Tudo tem que ser feito com muita cautela para não agredir os sentimentos de nenhuma das partes. Há de seus filhos e delas próprias. Entretanto, para que consiga bons resultados com serenidade e eficiência, um ponto é primordial: o seu bem-estar interior em relação ao Sr. Paulo. Só depois que estiver bem com ele, aceitando-o completamente em seu coração, é que terão condições de encetar essa nova etapa que, sabe, será difícil. Mas aí, o torná-la mais fácil vai depender da senhora. O Sr. Paulo está disposto e a ama. Receba-o como se fosse um reencontro em que tivessem estado afastados por outros motivos, não os da mágoa nem os dos ressentimentos. Faça como se hoje ele estivesse regressando de uma longa viagem e novamente está com a senhora para juntos continuarem a caminhada. Não desperdice a oportunidade de fazê-lo feliz, ficando feliz também. Só assim conseguirão solucionar o que deseja com tranquilidade e aceitação de todos. Ai, dona Carminda, a senhora tem palavras que, além de nos tocar o coração, nos dão muita força e disposição de tudo enfrentar. Se fugirmos dos problemas e não os enfrentarmos como Jesus nos ensinou, praticando o perdão tantas vezes quantas forem necessárias, a nossa encarnação aqui deixará de cumprir a sua finalidade.
O Pai nos concede, esperando que seus filhos retornem a Ele, felizes das tarefas bem cumpridas. Agradeço-lhe muito e vou esforçar-me para cumprir o que me propus. Posso dar-lhe mais um conselho? Todos o que desejar, que só me conduzirão cada vez mais ao caminho certo. Quando se entender com o seu marido, comece junto com ele a fazer visitas às meninas, sem se lembrar da outra que já não está neste plano. Faça amizade com elas, demonstrando-lhes o seu carinho. Elas devem estar carentes de afeto e lhes serão bastante receptivas. Quando as tiver conquistado, aí sim será o momento certo de fazer-lhes a revelação e convidá-las para morar com a sua família. Depois que essa parte ficar acertada, fale com seus filhos, que entenderão melhor, e então poderão levá-las com vocês. Será mais fácil também a elas, que não se sentirão totalmente entre estranhos. Entendeu? Sabe os conselhos que procurarei seguir. Hoje à noite quero ter uma longa conversa com Paulo e espero que tudo fique acertado entre nós. Pedirei a Deus por isso, dona Idalina. Esforce-se, que a sua recompensa virá dele. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Vá em paz. Idalina deixou o centro bastante fortalecida, alegre e esperançosa. Chegou em casa feliz, mais aliviada. Os filhos perceberam que a amargura que ultimamente deixava transparecer havia se desvanecido. O primeiro passo para a reconstrução da sua felicidade daria aquela noite mesma, quando Paulo chegasse. Após o jantar, quando os filhos estavam acomodados, Idalina chamou o marido ao quarto para conversarem. Quando Paulo se viu a sós com ela, tendo percebido a sua mudança, expressou-se ansioso. Não vi a hora de conversar com você e saber como foi a sua conversa com Dona Carminda. A melhor que poderia ter tido. Recebi conselhos valiosos quanto à minha promessa de ontem à noite e quero contar-lhe. Ontem você se dispôs a um trabalho que me deixou muito feliz, mas não acredito que o realize. Se não acredita, ainda não me conhece o suficiente. Eu prometi, eu cumprirei. Nunca lhe falei, mas tenho pena daquelas meninas porque vejo o carinho que dispensamos aos nossos filhos. Vai lhe ser muito difícil. Ontem, quando prometeu, tive ímpetos de abraçá-la, mas não era o momento e, mesmo depois, receei ser repelido. Nem toquei no assunto, deve ter percebido. Sim. Você ainda se sente muito envergonhado e receoso pela minha intransigência. Contudo, se puder me perdoar, quero redimir-me dos sofrimentos que acrescentei à sua vida, quando poderia ter tido compreensão. Porém, estava acima de minhas forças, e eu não poderia aplaudi-lo pelo mal que estava nos causando. Mas sei que aprendeu muito com a experiência vivida. Compreendo, Idalina, e reconheço que tem razão. Eu merecia muito mais. Agora que tudo já se transformou aqui, em nossa casa, quero tentar recompor nossa vida e depois ajudá-lo a recompor a sua em relação às suas filhas. Não vou lhes dizer que me está sendo fácil. Estou passando por cima do meu orgulho, do meu amor próprio ferido, mas me dispus e cumprirei. Com o tempo nos acomodaremos e viveremos felizes. Como falaremos com nossos filhos? Será difícil para mim e para eles. Ficarão decepcionados comigo. Eu os auxiliarei a compreender e será mais fácil. A juventude encara os problemas de modo diferente. Eu sofri muito e não posso dizer que já tenha esquecido, mas estou me esforçando e os ajudarei. Ai, Idalina, não imagino o quanto lhe sou grato por suas palavras. Há tanto tempo esperava sua compreensão, se não podia ter o seu perdão.
Mas vejo agora que recebo muito mais do que mereço. A sua compreensão, o seu perdão e com eles o auxílio para acomodarmos a situação tão constrangedora como esta, criada por mim. Não nego que sofri muito. Nem tudo ainda está apagado em mim. Mas reconheço que você tem sido sincero e eu o ajudarei. Recomporemos a nossa vida a partir deste momento. Depois, ambos enfrentaremos a outra parte que nos resta e a nossa família se reequilibrará. Obrigado, querida, por essa nova oportunidade. Saberei ser digno dela. Pode ter certeza. Eu confio em você. Estava terminado para eles um período tão difícil de mágoas, ressentimentos, rancores, e começaria a nova fase em que juntos deveriam trabalhar os filhos em seu lar e as filhas de Paulo em sua casa, a fim de que, quando o encontro finalmente se desse, fosse realizado em bases sólidas de compreensão, perdão e amor fraterno. Só assim, a família, recomposta, readquiriria a serenidade e a paz que tanto desejavam. Posso dar-lhe aquele abraço de agradecimento que desde ontem está contido em mim por suas atitudes? Abraço de agradecimento eu não quero. Mas se quiser me dar um abraço de reconciliação, demonstrando que ainda me ama, não só aceito, como também o desejo muito. Ele abraçou-a emocionado e ela deixou-se envolver, feliz. Oh, Idalina, se eu não a amasse, não teria suportado tanto sofrimento. Você sempre foi e será a razão da minha vida. Querido... É importante salientarmos que a solução deste drama só ocorreu quando os personagens, cada um em sua postura, dedicaram-se ao bem dos outros, assim como receberam lições de perdão e fraternidade. O problema, complexo como era, necessitou de um tempo relativo para que todos se compenetrassem de suas responsabilidades e disposição de colaborar para se chegar a um mínimo de harmonia e compreensão. Todos nós, encarnados ou não, vivemos situações difíceis, sempre motivadas pela falta de tolerância, compreensão, renúncia e outros valores do sentimento. E na medida que formos entendendo as razões básicas da vida, nos abrimos para colaborar realmente para a paz. É indispensável o tempo que nos coloca dentro de realidades que nos chamam a atenção. Por isso não imaginemos soluções imediatas, mas consultemos a nós mesmos para saber o que estamos fazendo para abrir espaço em nossos corações e chegarmos mais perto das vibrações divinas e compreender que somente o amor, em suas 1000 facetas, pode acabar com a dor. Todos estamos a caminho da redenção. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou A Caminho da Redenção, obra de Essa de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti, adaptação de Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores: Fausta, Luciana Florencio; Paulo, Ivaldo de Carvalho; Idalina, Cledemir Araújo; Eduardo, Sidney Carbone; Jane, Quitéria Maria; Mariel, Tony de França; Dulce, Maiara Martins; Médium, José Carlos Pedroso; Carminda, Ivone Martins; Avô, Adacel Alberto; Leda, Jeane de Paula. Elenco de apoio: Antônio Camargo Leme, Ivone Soares, Cláudio Zelise e Ana Sueli Gardiano. Narração: Joel Robson. Gravações, edição e sonoplastia: Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários: Gastão de Lima Neto.
Produção e direção geral Sidney Carbone. Realização Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba. Agradecendo o carinho da audiência, convidamos os prezados ouvintes a acompanharem nossa próxima produção rádio-teatral a partir da próxima semana. Boa tarde a todos e até lá.